do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Em quem há de ir por nós? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebino e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Amém? Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus iluminação para esse momento de exposição da sua palavra. Pai, ainda na sua presença nós nos colocamos, e agora de maneira especial, prontos e preparados para ouvir o que tem da sua palavra, o que a sua palavra tem para nós nessa noite. Que essa porção de alguma forma fale ao nosso coração, alimente o nosso espírito, alimente a nossa mente, e que possamos de alguma forma retirar, ó Pai, desse tempo proveito para a nossa vida, Deus. Usa a minha vida, apesar de mim, apesar das minhas falhas, dos meus pecados, que o Senhor use a minha voz e use a minha vida nesse momento para falar à tua igreja, para que o teu nome seja glorificado e não o meu. É assim que nós oramos e entregamos esse tempo em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Na semana passada nós tivemos um tempo aqui, um momento muito especial. Talvez os irmãos se recordem que nós tivemos, tanto no culto pela manhã quanto no culto noturno, batismos, profissões de fé, e também nós recebemos alguns irmãos, algumas famílias, para fazerem parte da nossa comunidade, para serem corpo de Cristo junto da Igreja Presbiteriana do Brás. E eu confesso que já tinha algum tempo que eu não vi um batismo, e meu coração se encheu de muita alegria, porque é muito precioso e muito bom perceber que o Senhor continua fazendo ainda nos dias de hoje. Eu já comentei com os irmãos que eu tenho um parente que está se convertendo, quanto isso aquece o meu coração. Perceber o agir de Deus, o agir sobrenatural do Senhor ainda nos dias de hoje, além, é claro, de perceber o Senhor na sua palavra. E pensando, talvez na vida desses irmãos que começaram uma nova trajetória da sua vida, que tiveram suas vidas transformadas, e pensando também na sua e na minha vida, eu quis refletir um pouco sobre o que se resume de fato essa nova jornada, essa caminhada, esse cristianismo, né, de uma maneira muito filosófica, trazendo aqui, como nós podemos resumir talvez essa caminhada, essa jornada. E foi quando o Senhor falou ao meu coração aquilo que nós trabalhamos como tema tanto pela manhã quanto à noite. A jornada com Deus, talvez ela possa ser resumida num eterno contemplar e responder. Contemplando o Senhor, contemplando os seus atributos, como nós já estamos falando aqui desde o começo do culto, contemplando o que Ele faz no dia a dia, na nossa história, na nossa jornada, e respondendo de alguma forma aquilo que nós estamos contemplando. E é interessante porque isso me lembrou
de uma aula que eu tive no seminário. Eu estava trabalhando história da igreja no seminário e acabou que o professor mudou para uma questão de história, e ele lembrou de um fato de um homem ali no século XIX e começo do século XX, um pintor chamado Claude Monet. O Monet, ele era um pintor impressionista, né, francês, ou seja, ele começou a pintar dentro do contexto do impressionismo, que era uma vertente de obras que, diferentemente das obras tradicionais, elas tinham como prerrogativa perceber a luz. Então era comum que esses homens, esses pintores, eles pintassem a mesma obra, às vezes uma casa, às vezes uma igreja, em diferentes horários do dia, para perceber como a luz mudava a realidade daquele cenário. Então, quando eles pintavam, e principalmente aqui o Claude Monet, que foi um dos maiores nomes ali como pintor impressionista francês, ele ficava horas tendo que perceber os detalhes e tendo que contemplar monumentos, objetos, para que ele pudesse traduzir na forma de arte esses objetos. E é interessante porque, por exemplo, ele chega a pintar por 30 vezes uma mesma catedral, que na visão dele, esses detalhes mudaram a pintura por 30 vezes, e ele então pinta a mesma coisa por 30 vezes, a mesma catedral. E eu achei isso interessante porque, perceba que esses pintores, eles tinham a energia e precisavam ter o foco destinado em perceber detalhes, em contemplar os detalhes. E esses detalhes, a luz que modificava toda a visão de um objeto, de um monumento, traduzia numa diferente perspectiva de trabalho para eles. Por quê? Porque quando ele via ao meio-dia uma catedral e quando ele via no final da tarde, ele precisava mudar a tinta, ele precisava mudar a forma com que ele ia começar o desenho, talvez. Ele precisava ter atenção a outros tipos de detalhes. Isso é interessante, porque numa das grandes frases desse pintor, ele vai dizer: não pinto objetos, mas o que a luz faz com estes objetos. E a partir dessa contemplação de objetos, talvez o mesmo objeto, em diferentes perspectivas, mudava a forma com que ele pintava. Ele tinha que fazer escolhas diferentes, ele tinha que se atentar a coisas diferentes a partir de uma contemplação detalhada, focada do mesmo objeto. O objeto não mudava, o que mudava era a perspectiva, o que mudava era a luz. E isso é interessante, porque esse olhar atento é o que pode traduzir de alguma forma a nossa vida e o nosso relacionamento com o Senhor. Quando nós olhamos para o texto do profeta Isaías, nós vemos que Isaías teve a visão de uma obra de arte, concordam? Imagine o profeta Isaías recebendo a visão do Senhor, o Criador de todas as coisas, sentado num alto e sublime trono, e ali o texto vai nos mostrar a beleza que foi essa visão, uma visão de anjos, uma visão de querubins, e ele então vê os detalhes de toda essa obra de arte, ele vê fumaça dentro desse contexto, veja a riqueza de detalhes que o profeta tem de uma visão majestosa do Senhor. Aqui nós vemos um relato em Isaías daquilo que os teólogos chamam de teofania, que é quando alguém no Antigo Testamento, principalmente no Antigo Testamento, tinha uma visão do Senhor. Mas é interessante e é intrigante notar que não era muito comum esse tipo de visão no Antigo Testamento, justamente porque o próprio Senhor disse que era perigoso que nós olhássemos para Ele. A gente vê isso lá em Êxodo 33:20, quando Ele vai dizer para Moisés: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ou seja, quem olha para a face de Deus, quem tem uma visão do Senhor pode morrer, não aguenta, não suporta tamanha santidade. Em Levíticos, capítulo de número 16, verso 2, também a Moisés, o Senhor vai dizer: olha, dize a Arão, seu irmão, que era o sacerdote naquele contexto, que não entre em todo o tempo no santuário, no interior do véu, diante do propiciatório, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório.
Mais uma vez o Senhor alertando, não entra no véu de qualquer forma, não entre de qualquer jeito, porque se você visualizar até uma imagem em pintura minha, é isso que ele está querendo dizer, porque ali o véu por trás, o tabernáculo por trás do véu, ele era todo pintado e tinha uma forma que ele era pintado, mesmo se ele visse essa pintura de qualquer forma, ele poderia ser consumido e poderia morrer. Então era perigoso ver o Senhor, era perigoso entrar de qualquer forma diante da presença do Senhor. Deus não pode ser visto, pelo menos não sem autorização e não de qualquer forma. Isaías sabia disso, e mais para frente a gente vai ver que ele ficou desesperado a respeito disso. Mas irmãos, para a gente já começar a meditar nesse texto, nós precisamos ponderar sobre algumas coisas a respeito da visão de Isaías. E eu queria que você tivesse a sua atenção e dedicasse esse tempo de atenção para que nós possamos reter o máximo desse texto para nós aqui, tá? A primeira coisa é o motivo da visão de Isaías. Isaías, aqui nesse texto, ele está sendo chamado para uma missão, é um comissionamento. E isso é interessante nós percebermos, porque Deus não se revela sem motivo ao longo da história. Nós percebemos que o Senhor não aparece em vão, só porque Ele quer se amostrar, um termo que a gente usa muito lá em Minas, se amostrar. Vou me mostrar aqui, para mostrar que eu sou bonito. Não. Na grande maioria das vezes em que o Senhor se revelou, não na grande maioria, em todas as vezes que o Senhor revelou, Ele tinha um propósito, talvez ali um cumprimento ou o início de um propósito, de uma transformação que Ele faria no decorrer da história, no curso da história, talvez o início de uma aliança, a concretização de uma aliança, talvez porque Ele ia chamar alguém, Ele ia comissionar alguém. O Senhor não se revela sem propósito. Não se revela sem propósito. E essas aparições geralmente têm um elemento, o elemento do encorajamento diante da vida daquele que via e vislumbrava o Senhor. E não foi assim na nossa vida? Não foi assim na sua vida? O Senhor não se revelou para você com um propósito? Talvez você não entendeu quando isso aconteceu, qual era o propósito do Senhor, mas será que o Senhor não se revelou para você e depois você percebeu que Ele tinha um propósito de transformar toda a sua vida? Transformar e influenciar a vida dos seus descendentes, dos seus filhos, dos seus netos, suas posteridades. Talvez o Senhor teve um propósito se revelando para você e para mim, de te elevar à condição de testemunha dEle, ao ponto de que outras pessoas talvez tenham se convertido, ou tenham conhecido o Senhor a partir do seu testemunho. E talvez você nem saiba disso, talvez eu não saiba disso. E tem propósitos dentro da revelação do Senhor para a sua vida, para a minha vida, que talvez nós nunca saibamos. Nós nunca iremos conhecer, mas o Senhor não se apresenta, não se amostra sem propósito, sem algo estabelecido, sem um objetivo muito claro. E talvez agora você já possa começar a fazer uma autorreflexão. Por que o Senhor se revelou para você? Quais foram as consequências dessa revelação na sua vida, na sua família, na vida de outros? Isso é interessante nós notarmos. Deus revela o seu propósito, Deus revela com propósito. E pelo mesmo motivo, Ele se revela como quer e como acha que deve se revelar. Isso também é importante. Se Deus tem um propósito quando Ele se revela, se Deus se amostra com um propósito muito claro e um objetivo, Ele também se mostra como Ele quer. Isaías viu exatamente o que o Senhor queria que ele visse naquele momento. Deus poderia ter se mostrado de diversas formas para Isaías, mas Deus decidiu se mostrar como um rei assentado num alto e sublime trono. Diferente de como você está me vendo aqui, você me vê por inteiro, não tem muitas mais características para que você possa ver. Diferente disso, o Senhor pode ser visto e só pode ser visto com a autorização, segundo o propósito dEle e da forma com que Ele quer se revelar. Da forma com que Ele quer se revelar. E isso é muito subjetivo. Isso sim é subjetivo. Se tem algo que é subjetivo nas nossas vidas, é a forma como o Senhor te alcançou e se revelou para você ao longo da sua história. Talvez pela dificuldade que você tinha com o seu pai, Deus se mostrou como um pai para você. E isso foi o que mais te impactou na sua história, na sua jornada. Talvez
pela sua falta de segurança, ou a segurança que eu e você colocamos em muitas outras coisas e nos frustramos, Deus se mostra como uma rocha firme, como uma fortaleza, como alguém que você pode confiar, talvez depois de muitas desilusões na sua história, na sua jornada. É fato que o Senhor se revela e se mostra da maneira com que Ele quer, da maneira que Ele deseja. E é assim que Deus se revela para Isaías, num alto e sublime trono. Isso é interessante porque nós precisamos meditar por que o Senhor se apresenta dessa forma para o profeta Isaías. Qual era o objetivo de Deus? Se mostrando como um rei num alto e sublime trono. O versículo 1 já vai nos responder, não é? Dá uma olhada na sua Bíblia aí. No ano da morte de quem? Do rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Isso aqui é mais do que só uma referência cronológica, para dizer quando foi que a visão aconteceu, mas ela carrega um profundo peso teológico e simbólico aqui. Se você não sabe, o rei Uzias foi um rei muito próspero em Israel. Foi um rei que obedeceu à vontade do Senhor. Foi um rei que resolveu a política, resolveu a economia do povo de Israel. Foi um rei que serviu e viveu da melhor forma com que ele podia. Mas em algum momento na história do rei Uzias, também chamado de Azarias, você vai ver esse nome sendo dado a ele em outros textos, o rei Uzias, ele em algum momento, esse reinado, essa forma de reinar e essa prosperidade sobe para a cabeça dele. Sobe para a cabeça dele. Assim como a fama sobe na cabeça de alguns, subiu para a cabeça do rei Uzias. E ele se enche de orgulho. E Uzias tem uma decisão muito errônea, uma decisão muito infeliz enquanto ele reinava. Ele achou que por estar reinando bem, por fazer a vontade do Senhor, por ser próspero, por levar o povo de Deus num bom caminho, no caminho de retidão, ele poderia também tomar o lugar do sacerdote. E em algum momento ele entra dentro do Santo dos Santos, oferece um sacrifício a Deus, sem ter a permissão, sem ser ordenado sacerdote. E a consequência foi lamentável sobre a vida do rei Uzias. Ele adquire lepra, ele se torna um leproso. E ele se torna um leproso até os últimos dias da sua vida, até ele morrer. A gente sabe o que significava ter lepra naquela época. Um rei muito conhecido, famoso, próspero, agora é exilado da comunidade, agora ele é abandonado, agora ninguém mais chega perto desse rei e ele é considerado impuro diante do Senhor. E é no contexto onde o trono fica vazio, onde talvez Isaías como profeta, onde o povo de Deus poderia olhar e falar: e agora? Perdemos o nosso rei. Perdemos quem estava estabelecendo os limites, quem estava organizando a nossa política, organizando a nossa economia, trazendo prosperidade para nós, quem de fato era um bom rei, quem reinava com integridade, segundo a palavra do Senhor. O sentimento de desilusão, o sentimento de apatia, de incerteza, poderia ser instaurado dentro do povo. O trono terreno fica vazio. Mas então o profeta vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, cercado de serafins que proclamam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Enquanto Uzias tenta usurpar o espaço sagrado, o Senhor está dizendo: olha, eu sou o rei assentado num alto e sublime trono, que já ocupa o espaço sagrado, ao ponto dos próprios serafins dizerem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele tinha autoridade para estar dentro do santuário. Tem muitos elementos, a gente poderia discorrer muito sobre esses elementos. Tem fumaça dentro da visão de Isaías. E a gente lembra que era comum queimar incensos dentro do Santo dos Santos, porque a nossa obediência, a nossa adoração, ela sobe como aroma para o Senhor. Ela sobe como aroma, é isso que simboliza o incenso, a fumaça. O que está acontecendo aqui é que Isaías recebeu permissão para estar no Santo dos Santos.
Ele viu o Santo dos Santos. E o que ele vê lá é uma imagem que somente o profeta Isaías talvez consiga, de alguma maneira, conceber, por mais que ele tenha tentado fazer em palavras. Ele vê a maior obra de arte, ele contempla o Rei da nossa vida, o Rei da nossa história, o Santo, 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 Todo-Poderoso, assentado num alto e sublime trono. E esse rei está dizendo, olha, fique tranquilo, se o trono terreno está vazio, eu estou assentado no maior de todos os tronos, no mais elevado de todos os tronos. E ele entra simbolicamente no santuário celestial. E qual é a resposta, então, do profeta Isaías? Nós estamos numa dinâmica de contemplação e de resposta. Ao contemplar os atributos de Deus, esse atributo de forma particular, sua santidade, seu governo, o versículo 5 vai nos dizer que o Senhor então se coloca diante de Isaías e diz o seguinte, então, ou melhor, Isaías, depois de vislumbrar essa visão, vai dizer o seguinte, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim, estou perdido. A resposta de Isaías ao que ele viu do Senhor não poderia ser outra, senão reconhecer a sua miséria. Ele está lembrado de Uzias, ele está lembrado que quando Uzias viu o Senhor de forma iníqua, impura, ele foi consumido, ele foi castigado, e ele está preocupado com a sua vida. Ai de mim, eu sou um homem pecador, de lábios impuros, e eu habito num povo que também tem lábios impuros, não tem para onde correr, não tem para onde ir, e os meus olhos viram o Rei, o Santo, Santo, Santo. Irmãos, quando nós contemplamos o Senhor na nossa história, na nossa jornada, quando Ele se apresentou a você pela primeira vez, o primeiro movimento seu e meu é, ai de mim, sou pecador, sou falho, careço da graça de Deus. Ai de mim, porque hoje eu vejo o Senhor, hoje eu contemplo o Senhor, hoje Ele não somente se apresenta a mim em visões, mas Ele habita na minha vida, no meu coração. Todos os dias pela manhã, com misericórdias renovadas, o Senhor habita dentro de nós. O Santo, 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 esse mesmo Deus, esse sentado num alto e sublime trono, Ele habita em nós. E o nosso movimento natural é, por quê? Como esse Deus pode habitar em nós? Sendo nós, homens e mulheres de lábios impuros, convivendo no meio de um povo de impuros lábios. Irmãos, o movimento natural ao contemplarmos o Senhor deve ser de nos humilharmos diante dEle. Nos humilharmos diante dEle. De termos a sinceridade no coração, de entendermos que Ele é grande demais, santo demais, mas nos ama demais e está conosco em todos os momentos da nossa história. E aí, de forma muito diferente do que aconteceu com Uzias, o que acontece no versículo 6 e 7? Vamos ler? Versículo 6 e 7, projeta para a gente. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Versículo 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Meus irmãos, quando o Senhor se revela para aqueles que Ele tem um propósito, para aqueles que receberam essa permissão, não é que nós entramos impuros e habitamos de forma impura diante do Senhor, mas o movimento de Deus é que agora Ele nos purifica, Ele nos santifica, Ele nos faz capazes de estar diante da sua presença. É por isso que Ele disse para Moisés, olha, tira a sandália, Moisés, porque a terra que você está pisando é santa. A terra que você está pisando é santa, essa sandália sua não é, mas eu te farei santo para estar na minha presença. Então, o movimento do Senhor é purificar os lábios, esses lábios que foram um problema, que foram sinônimo de culpa para Isaías,
que foram um sinônimo dele se humilhar diante do Senhor, ele purifica o lábio do profeta, ele purifica a vida do profeta e ele remove o seu pecado. Irmãos, na jornada de fé, nós somos convidados a contemplar o Senhor, mas somos convidados a, contemplando o Senhor, percebermos a nossa miséria, mas também entendermos de que se nós estamos aqui hoje, de que se nós temos uma caminhada com Deus, Ele é quem nos purificou. Ele é quem nos purificou de todo o pecado, de todo o pecado. Mas também somos convidados a contemplar as suas obras. Não é isso que Isaías está experimentando? O que ele fez primeiro? Contemplou quem o Senhor é um rei, sentado no alto e sublime trono, ele é santo, ele está no santo dos santos. E depois ele então contempla a obra. Qual é a obra? Deus, de forma ativa, purificando seus lábios, purificando o seu coração, purificando quem Ele é. Assim deve ser nas nossas vidas. Nós contemplamos quem o Senhor é, mas também contemplamos o que Ele faz e continua fazendo nas nossas vidas. O pior erro de Israel foi ter memória curta. E nós, como cristãos, não podemos ter memória curta. Eu gosto muito de uma música do Thiago Arraes. A Giovana sabe que eu sempre coloco no carro as músicas do Thiago Arraes, que é da dupla Os Arraes, mas ele tem álbuns próprios. E os álbuns próprios dele não têm uma temática cristã, sempre. Ele é adventista, mas ele tem músicas e poesias a respeito da sua família. E ele tem um álbum que chama A Trilha de Volta. E eu gosto muito desse álbum, porque o Thiago vai dizer que a memória é a trilha de volta ao que foi. A memória é o caminho, é a trilha de volta ao que foi. E é assim que nós podemos, muitas vezes, em meio às adversidades da nossa vida, hoje, contemplarmos as obras de Deus. Porque talvez nós não a vejamos agora. Talvez seja difícil enquanto você está sofrendo, enquanto você está aflito, enquanto os espinhos estão te assolando, enquanto você está em crise no seu trabalho, em crise no seu casamento, em crise no seu contexto familiar, com amigos ou até na igreja, seja difícil contemplar as obras de Deus. E talvez a pergunta sempre seja: cadê o Senhor? Cadê a obra? Onde Ele está? E Deus está sempre no banco dos réus, na nossa história, na nossa jornada. Mas o chamado de Deus é para que nós possamos traçar a trilha de volta, nos lembrando que se Ele já fez, Ele continuará fazendo na nossa história. Se já aconteceu, por que agora vai deixar de acontecer? Se Deus um dia se revelou a você, por que agora você e eu, nós não vamos mais encontrá-lo no nosso secreto, na palavra, no nosso dia a dia? Deus continua sendo o mesmo. E para contemplarmos as obras, às vezes nós precisamos fazer um exercício, o exercício da memória. O exercício de nos recordarmos e traçarmos a trilha de volta às boas obras de Deus na nossa história e na nossa vida. E assim, o movimento natural não poderia ser outro. É o movimento de Isaías, versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, não entendeis, vede, não percebais, torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, fiquem sem habitantes as casas, enfim. E ele continua explicando qual era a próxima missão, o próximo passo do profeta diante do seu chamado. Irmãos, quando isso tudo acontece na nossa vida, quando nós podemos experimentar de uma memória a longo prazo, nos recordando e reconhecendo tudo o que Deus faz na nossa história, não existe movimento maior, melhor ou outro que não o nos dispormos a servirmos, nos dispormos a sermos filhos de Deus, discípulos dele e vivermos em missão nessa terra. Envia-me a mim, eu estou aqui,
o Senhor é santo, o Senhor é o Rei, um alto e sublime trono. Eu não tenho por que temer, nós lemos isso na nossa liturgia, eu não tenho por que temer, porque o Senhor é o Rei em alto e sublime trono, e o Senhor é tão santo que me fez santo na sua presença, me purificou, para que eu não tivesse medo de cumprir o propósito de Deus na minha história, na minha jornada. A resposta de Isaías, a operação de Deus em sua vida, é um desejo de ser enviado para cumprir a vontade de Deus. Mas não para por aqui, e nós já estamos finalizando. Nós precisávamos de um incentivo superior na nossa história. Nós precisávamos de uma resolução completa, não somente na vida do profeta, mas na vida do povo de Deus. E então essa obra-prima resolveu sair da tela. Talvez essa seja a melhor explanação que a gente tem para isso. Essa obra, essa visão maravilhosa, esse ser cheio de glória, decidiu sair da tela e da pintura e se apresentar como um de nós, para que ele pudesse ser visto, para que ele pudesse ser adorado. E o texto que nós temos para isso, que nos lembra disso, é: o Verbo se fez carne, a pintura se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos o quê? A sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, nós vimos o Senhor, nós podemos experimentar do Senhor, porque o Senhor se fez carne, se apresentou, se revelou, esteve conosco, habitou entre nós, e nós não vimos mais somente uma visão, um vislumbre, mas Ele esteve conosco. Ele saiu da tela, e Ele então, e através dele, nós pudemos, em algum momento da história, vislumbrarmos o Pai através da vida dele, e vermos a glória dele pisando nessa terra. Em algum momento esse Cristo se apresentou a você. Em algum momento ele te aceitou, purificou seus lábios, purificou seu coração definitivamente, para toda a vida. Quer você queira, quer não, ele fez, ele te encontrou. E agora, qual é a nossa resposta? Como nós devemos viver diante dessa contemplação maravilhosa, de reconhecermos que o Criador de todas as coisas habita em nós, nos purificou, nos fez santos, e nós o contemplamos todos os dias das nossas vidas. Irmãos, a vida cristã é um eterno contemplar e responder. Quando não há resposta, é porque muitas vezes não há contemplação. É porque muitas vezes nós não enxergamos, não reconhecemos. Quando não há resposta, também pode ser por omissão, por medo, e talvez porque nós não vislumbramos e contemplamos atributos que sejam necessários para nos elevar à condição de servos, de discípulos e de verdadeiros adoradores diante do Senhor. Mas uma certeza nós temos: ao longo da nossa caminhada cristã, nós somos chamados para sermos como pintores impressionistas, percebendo ao longo dos dias vários detalhes, várias camadas diferentes da mesma obra-prima do nosso Deus, do nosso Criador, para que possamos então ter respostas de forma consequencial, que sejam reflexo desse eterno contemplar e responder diante do Senhor. Que a graça seja o movimento que nos eleva à condição de verdadeiros adoradores. Que entender o perdão de Deus seja o momento de nós não esfriarmos na fé e de nós respondermos todos os dias com dedicação, com amor, porque o que mais importa, se Ele é o Deus, se Ele é o Rei sentado em alto e sublime trono, se Ele é o Santo, 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 o que mais importa na nossa vida? Que essa seja a nossa meditação e que a nossa resposta seja para a honra e glória dEle. Amém?